Meus queridos irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos chegando com mais uma devocional da oração da noite. O propósito é que você medite nesta devocional e logo após ore sozinho ou com a sua família. Desfrute desse momento. O Senhor tem nos guardado, tem nos protegido e grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Por isso devemos seguir em frente, olhando para o autor e consumador da fé. Nestas semanas, nós temos meditado sobre a família, essa obra maravilhosa de Deus presente para nós. Hoje eu quero seguir com estes estudos sobre a família, meditando em Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 17. Você vai ler esse texto, mas eu quero considerar apenas os versículos 12, 13 e 14. E diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Meus queridos irmãos, na última devocional da oração da noite, nós tratamos da comunicação como uma prática indispensável para a harmonia conjugal e familiar. Hoje eu quero tratar com vocês a respeito do irmão gêmeo da comunicação, ou seja, tanto quanto a comunicação, também indispensável para a harmonia conjugal e a saúde da família. Quero falar-lhes hoje a respeito do perdão. No casamento, nós já sabemos, à luz da Bíblia, nos tornamos uma só carne com outra pessoa. Ou seja, passamos a viver com outra pessoa na mais íntima experiência relacional que a humanidade conhece. E isto, na realidade, não é algo simples e nem fácil. E além disso, não podemos esquecer que somos pecadores e, portanto, naturalmente imperfeitos. O pecado que contaminou toda a humanidade também trouxe consequências seríssimas para os relacionamentos conjugal e familiar. E em face disso, nós, dia após dia, estamos sujeitos aos conflitos relacionais no casamento e na família. E muitos desses conflitos têm trazido grandes dores, decepções, mágoas, ressentimentos, dentre outros sentimentos ruins que fazem as pessoas sofrerem, adoecem o casamento, pondo inclusive o casamento em risco, podendo até a destruí-lo. É aqui que entra o perdão. Na realidade, todos nós precisamos aprender a respeito do perdão. No casamento e na família, nós temos a necessidade e a oportunidade de perdoar e ser perdoado, de amar e ser amado, como Jesus nos perdoou e nos amou. Perdoar é uma prática indispensável para manter a saúde e a unidade do casamento e da família. É impossível, meus queridos irmãos e vocês que estão nos acompanhando, é impossível manter um casamento saudável sem a prática do perdão. Ora, nós seres humanos somos especialistas em fazer tolices. Aperfeiçoamo-nos na arte das declarações estúpidas, dos comentários sarcásticos, das observações maldosas e das promessas quebradas. Todos nós já abusamos e fomos alvos de abusos. Machucamos e fomos machucados. Usando a terminologia bíblica, na realidade, todos nós pecamos contra os outros e os outros pecam contra nós. Pecar é algo que ninguém precisa ensinar a gente a fazer. Nós pecamos com naturalidade. Entretanto, perdoar é outra história. Como dizia o poeta britânico Alexander Pope, ele dizia o seguinte: errar é humano, perdoar é divino.
corretamente ele disse isso. De fato, errar é natural. Perdoar é impossível sem a ajuda de Deus. Ou seja, nós não precisamos de ajuda para errar, mas nós precisamos sim de ajuda para oferecer o perdão. A menos que o Espírito Santo haja em nós, que o Senhor nos abençoe, nós não seremos capazes de perdoar. A menos que Deus nos perdoe primeiro, nós não poderemos perdoar os outros. O verdadeiro perdão é impossível sem Deus. Essencialmente, meus queridos, perdoar é uma graça. O perdão é graça, pura, simples, incondicional. Ou seja, é um favor que se oferece a quem não merece. Nós não possuímos essa graça. Nós precisamos dessa graça para poder perdoar. E é Deus, então, que nos capacita para o perdão. Perdoar não é fácil. Não. Ninguém percorre esse caminho sem Deus. Talvez esta seja a verdade mais importante que muitos ignoram. Às vezes as pessoas se esforçam, mas essa graça, ela vem de Deus. Assim, para nós podermos perdoar, essencialmente nós precisamos da ajuda de Deus. Sem Deus, não podemos. Com Ele, somos capazes. Deus, por meio da sua palavra, é a única fonte verdadeira de livramento. Oh, meus queridos irmãos, a Bíblia trata bastante do perdão, desde o início até o fim. Na realidade, Deus nos perdoou em Cristo Jesus e fez isso primeiro, nos amou primeiro. A Bíblia fala muito do perdão, usa 4 palavras, 3 no hebraico e 1 no grego, para falar do perdão. E todas elas, no geral, têm a ideia de deixar, soltar, cancelar, remir, remitir, desobrigar, não levar em conta. Então, quando nós juntamos essas palavras, nós temos um retrato vívido do que é o perdão. Mas uma pergunta pode nos ajudar nesse momento. Por que perdoar? Se a pessoa que me fez mal não merece perdão, por que perdoar? A Bíblia diz claramente para nós. Primeiro, porque Deus nos perdoou. Segundo, porque Ele ordenou que perdoássemos e prometeu que nos ajudaria nessa tarefa. Terceiro, porque Ele, Deus, é juiz justo, não eu. Portanto, Ele é que pode julgar todos e todas as coisas. Quarto, porque viver em paz com Deus e desfrutar da sua paz é muito mais importante do que viver com raiva, com mágoa, com dor, com ressentimentos, ou seja, remoendo essas coisas todos os dias. Então, em outras palavras, eu perdoo não é porque as pessoas merecem o meu perdão. Eu perdoo porque eu mereço viver em paz com Deus e comigo mesmo. De fato, meus queridos irmãos, perdoar não é fácil. Contudo, em Cristo Jesus, é possível e é necessário. Na próxima oração da noite, quero tratar com os irmãos a respeito do que significa perdoar. Para que perdoar? Fica conosco. Que a graça do Senhor seja contigo e que hoje você tenha uma noite reparadora. Pense no perdão. Realmente, essa bênção vai transformar a sua vida e transformar a sua casa. Com o perdão de Deus, nós dormiremos hoje. E amanhã as misericórdias dele serão renovadas em nossas vidas. E nós seguiremos em frente. Até amanhã, com a graça do Senhor, em o nome de Jesus.